Veneno na comida. Bem cedo, um garoto perde os seus pais em um grave acidente. E por esse motivo, a sua guarda passa a ser do seu avô, onde o mesmo passa a criá-lo de forma rigorosa. E o menino tão novo, perdendo os pais tão precoce, nutre dentro de si uma angústia que ele não consegue suprir. E na escola, um dos seus amigos, percebendo tamanha angústia, o estende um convite. Vamos comigo ao culto domingo na igreja. O garoto então chega em casa e pede ao seu avô se ele o permitiria deixar com que ele fosse domingo à igreja com seu amigo. Mas o seu avô de pronto diz: não, nessa casa ninguém fala de Deus ou sequer pode ler a Bíblia. Mas o garoto insiste, até que o seu avô cede. Eis então que esse garoto vai no domingo à igreja. E quando ele chega, a igreja está lotada. Mas naquele momento parecia que só havia ele ali, pois tudo o que o pastor falava ia de encontro àquilo que ele sentia, àquilo que ele precisava ouvir. Eis então que ele retorna para sua casa e o seu avô, nutrido de raiva, de ódio, o bate, na tentativa de repreender aquela vontade de ir à igreja. Mas no domingo seguinte, o garoto desejava ir novamente àquele lugar, mas o seu avô dessa vez faz algo diferente. Ele tranca toda a casa, ele fecha todas as portas, na tentativa de impedir o garoto de ir até a igreja. E sai. Mas dentre uma das brechas que havia ali, o garoto consegue ir à igreja. E ao retornar, a mesma cena se repete. Ele apanha mais uma vez. Os vizinhos já perplexos, tentando entender o que é que estava acontecendo com aquele garoto, por que ele apanhava violentamente. E o seu avô diz a cada um deles: ele precisa ser corrigido, ele precisa ser disciplinado. E no domingo seguinte, apesar de ter apanhado, apesar de ter chorado, de alguma forma aquele garoto sabia que o que ele buscava, ele iria encontrar. E por isso, ele pede ao seu avô novamente, que gostaria de ir à igreja. Mas esse domingo foi diferente. O seu avô abre as portas e deixa com que ele vá. E o garoto vai à igreja. E nesse culto especial, ele ouve do pastor: em tudo, dê graças a Deus. Quando o garoto retorna para sua casa, ele é recebido com um almoço especial. Um dos pratos que ele mais gostava, o seu avô tinha preparado. Mas nesse almoço havia um tempero diferente. O seu avô tinha posto veneno na sua comida. Pois o mesmo dizia: prefiro ter um neto morto do que alguém que busca a igreja e que quer ler a Bíblia. Mas naquele dia o garoto havia ouvido na igreja: em tudo dê graças a Deus. E por isso, antes de se alimentar, ele faz uma oração, agradecendo a Deus pela sua comida, agradecendo a vida do seu avô, agradecendo aquela casa e dizendo: Senhor, ainda que eu não entenda as suas vontades, eu desejo que ela assim seja feita. E quando ele come tão ávido, ele come com tanta vontade, e seu avô começa a olhar perplexo. Porque havia veneno naquela comida, então por que ele ainda não tinha morrido? Por que o veneno não tinha feito efeito? Ele até repete. E quando ele faz isso, seu avô pega uma colherada do teu prato e dá para o animal de criação que eles tinham. Em questão de segundos, o animal cai desfalecido. Eis então que o seu avô começa a chorar. E o menino pergunta: vô, o que está acontecendo? E o seu avô diz: eu coloquei veneno na sua comida e eu não consigo entender como é que você não morre. Querido, entenda. Deus, Ele livrará você de todo o mal que o inimigo colocar na sua vida. Ele lhe tirará de toda a cilada que o inimigo colocar sobre o teu caminho.
Basta que você possa confiar. E esse é o meu pedido a você. Não importa qual seja a situação difícil que você possa estar passando ou que você irá passar, continue confiando. Em tudo, dê graças a Deus.